Doutora Camila, vamos? Podemos? Olá, podemos. Então tá bom. Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Saiba Mais da Noreg Sergipe. Nosso presidente Antônio Henrique Buarque Maciel Silva me pediu que fosse o anfitrião desse evento. Como eu já disse a ele, não sei se eu vou ter condição de substituir a altura, mas vou fazer o meu melhor. Bom, primeiro eu vou apresentar a nossa convidada muito especial, doutora Camila Giger. Como é que se pronuncia o Giger. seu sobrenome? Giger. Giger. Pronto. Doutora Camila Giger. Ela nos foi indicada pela doutora Giovana Dourado. Para quem não se recorda, a doutora Giovana é registradora no Paço Pilar e São Pedro, em Salvador. Foi tabelinha de notas em Aquidabã, em Sergipe, foi nossa colega. É uma estudiosa de gestão e do registro, principalmente do registro civil, né? E ela nos fez a indicação da doutora Camila Giger para falar desse tema. A doutora Camila Giger, ela é advogada, é consultora em proteção de dados, autora do livro Privacidade e Internet. Ela também é membro da Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados. Ela é pós-graduada em Direito Negocial. Ela é pós-graduanda em Direito Corporativo e Compliance. Ela foi procuradora municipal, foi analista do TRE da Bahia, analista também do INSS e também analista da Receita Previdenciária. Doutora Camila, como nós temos um público muito eclético, como nós já havíamos conversado, nós temos aqui tabeliães, registradores, nós temos corretores de imóveis, escreventes auxiliares. Eu gosto sempre de fazer uma contextualização, porque fica proveitoso para cada um na sua área poder compreender do que a gente vai falar, né? Bom, a doutora Camila vai falar da LGPD. A gente já apelidou a Lei Geral de Proteção de Dados de LGPD. E para contextualizar, o que é que vem a ser isso? A gente vive hoje numa sociedade que dado que corresponde a uma informação, ele é de fundamental importância por representar, hoje mais do que nunca, a identificação do cidadão. Só para vocês terem uma ideia, principalmente os colegas de Sergipe, tem uma tese de doutorado muito interessante de uma professora de educação, que ela conta qual era o pensamento da população sergipana nos anos de 1700. E aí, doutora Camila, a gente observa, ela analisou os testamentos, e as pessoas naquela época valorizavam ferramentas, ouro, peças de ouro que tinham. E hoje, o elemento na sociedade atual, né, valioso são os dados, né? A utilização desses dados como monitoramento de tendências de comportamento, né? Tá aí um documentário, um filme, né, na Netflix recente, que é o Dilema das Redes, né? Ou The Social Dilemma, que trata justamente de como os dados estão sendo utilizados pelas empresas, não para a comercialização dos dados em si, mas como modelagem de comportamento para fins de oferecer anúncios, principalmente para fins de oferecer anúncios, porque, de certa forma, quem remunera a prestação de serviços nessa área de tecnologia hoje, principalmente. E a LGPD, que a doutora Camila vai abordar, vem nessa linha de ser um sistema jurídico, um regime jurídico que visa proteger o cidadão, dando ferramentas ao cidadão, e aí ela tem uma abordagem bastante interessante disso, né? Mas eu já antecipando até um pouco para contextualizar o pessoal, a LGPD ela traz ferramentas para o cidadão e obrigações para quem detém os dados, né, acerca da utilização e disponibilidade desses dados. O que é que isso é relevante para o pessoal do cartório? Porque a gente vai ter polêmicas aí que eu espero que a doutora Camila Giger consiga, se não responder por causa do tempo, mas pelo menos provocar a discussão.
Nós temos uma polêmica, por exemplo, que diz respeito ao fornecimento do dado versus a prestação de a informação por certidão, né? Nós temos na Lei 6.015 a publicidade indireta, ou seja, nós não exibimos a matrícula ao cidadão, nem o livro, nós fornecemos uma certidão, então a publicidade dada ela é de forma indireta, ela não é direta, e em contraponto a essa forma de publicidade, a gente tem o tratamento que a LGPD dá ao fornecimento desse dado. Então, é uma questão que a gente precisa compatibilizar, né? Eu espero que a doutora Camila Giger consiga, pelo menos assim, fomentar essa discussão. Também um outro ponto que a gente precisa observar é a LGPD traz uma ferramenta, um mecanismo de retificação de um dado errado, de correção de um dado errado. Mas nós temos, na Lei 6.015, lá no Registro Civil, os artigos 109 e 110, que já tratam da retificação do registro civil, né? Tem um procedimento específico com a manifestação do juiz e Ministério Público e o procedimento direto, né? Direto ao cartório, para ser assim bastante resumido, principalmente pelo nosso público que é bastante eclético. Nós temos então um procedimento de retificação previsto lá na Lei 6.015 também para o registro de imóveis, lá no artigo 213, né? Nós temos esse procedimento e nós temos um procedimento na Lei de Proteção de Dados. Então, a gente tem aí que compatibilizar também esses procedimentos. Então, feita essa contextualização, o que nós vamos tratar? A doutora Camila vai apresentar estudos que ela tem desenvolvido e de consultoria nessa área, e ela também tem uma atividade consultiva, uma proposta consultiva, que é uma das coisas que eu sempre defendi na advocacia, doutora Camila, quando fui advogado, que é a atividade consultiva muito mais do que a atividade contenciosa, né? Que é a atividade preventiva. Então, ela tem uma proposta de consultoria nessa área, tanto para os colegas, né, titulares do registro, dos tabeliães, quanto também até para outros colegas. Tem aqui na nossa sala corretores, pessoas de empresa também. Então, assim, ela tem essa proposta. Hoje, todos nós, titulares, delegatários e empresários também, as empresas, as pessoas jurídicas, nós somos equiparados, ela com certeza vai nos explicar, e nós temos a mesma responsabilidade que as pessoas jurídicas já têm no tratamento do dado. E aí, para isso, tem muita gente que não sabe por onde começar, o que precisa proteger, de que forma precisa proteger, como é que está esse processo mapeado no cartório, o que precisa ser feito, de que forma precisa ser feito. Ela tem uma atividade consultiva nessa área, né? Que ela presta esse serviço. Para a Noreg Sergipe, ela propôs uma condição bastante favorável, né? O que nós desde já agradecemos, e ela vai ficar à disposição para depois ou até durante a semana, e daqui por diante, é uma apresentação inicial para estreitar laços para a gente poder viabilizar a consultoria nessa área da LGPD, né? Então, feitas essas considerações iniciais sobre qual é o tema, né, qual é o objeto do nosso webinar, eu vou passar a palavra à doutora Camila Giger para fazer a exposição dela, e aí ao final a gente retorna, faz algumas considerações e também, como sempre, a gente abre para as perguntas, e quem tiver pode deixar aqui no chat, tá? Hoje nós vamos ter esse prazer de ouvi-la, e eu ficaria apenas como o co-host, né, o anfitrião, para mediar a sua apresentação. Então, doutora Camila Giger, por gentileza, contigo a palavra. Muito obrigada, doutor Gabriel, desculpe. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Quero agradecer a presidência da Noreg no nome do doutor Henrique Maciel, agradecer a doutora Andresa também, agradecer a Milena e a sua pessoa, doutor Gabriel, pela confiança no meu trabalho. O objetivo aqui da minha exposição é tentar ajudar os colegas a, primeiramente, compreender esse mundo novo que se formou,
que é o mundo da proteção de dados. Porque quem é da área do direito sabe que isso não era uma coisa muito forte na nossa cultura. Não temos essa cultura de privacidade, não temos essa cultura de proteção de dados. Como o senhor pontuou muito bem, inclusive através desse documentário que eu estava assistindo ontem, por coincidência, e é assustador. Então, por causa de todas essas questões, é necessário que exista essa legislação para proteger a pessoa natural, mas, ao mesmo tempo, essa legislação não pode ser um freio ao desenvolvimento nacional, não pode ser um freio à livre iniciativa, à livre concorrência. Então, essa legislação veio para estabelecer novas regras, as regras do jogo. Então, assim, eu gostaria de fazer uma apresentação. Eu posso compartilhar aqui a tela? Eu vou permitir que a senhora compartilhe. Deixa eu só localizar se já está habilitado. Acredito que já. Tente o compartilhamento de tela, por favor. Sim. Ok. Isso. Pronto, perfeito. Deixa eu passar aqui. Já estamos acompanhando. Ok. Então, assim, o meu objetivo aqui é que possamos ter um bate-papo sobre a LGPD. Vocês sabem que a LGPD acabou de entrar em vigor, então não temos jurisprudência, não temos atuação da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós temos vários advogados, vários consultores muito criativos e ávidos por atuar nessa área. Mas o nosso olhar fica muito para a GDPR, que é a legislação europeia, na qual a legislação brasileira se baseou em muitas partes, e vamos criando e construindo a nossa própria cultura de privacidade. Eu vim trazer aqui a LGPD em 6 pontos, para que todos nós possamos nos situar. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que veio para proteger os dados das pessoas naturais, e, ao mesmo tempo, veio estabelecer certas obrigações. Obrigações para quem? Para todas as pessoas físicas e jurídicas. Essas pessoas jurídicas sejam de direito público, sejam de direito privado. Todas as pessoas jurídicas e as pessoas físicas que tratem dados pessoais com objetivo de lucro. Então, em primeiro lugar, é uma regra para todos. Viemos trazer, a LGPD veio trazer segurança jurídica, porque antes não existia uma norma que tratasse sobre a proteção de dados. Claro que existe a Constituição, que fala sobre a privacidade, principalmente sobre a privacidade no seu artigo 5º. Existe o CDC, que fala sobre a proteção de bancos de dados, os dados que estão ali nos bancos de dados. Existe o próprio Código Civil, que trata do direito da privacidade, mas não existia uma legislação específica sobre isso. Em segundo lugar, o respeito ao cidadão. A base legal, que existem 10 bases legais na LGPD, que eu vou tratar mais adiante, que é um tema fundamental que nós precisamos saber. Para cada base legal, precisa haver uma finalidade, ou seja, eu não posso tratar um dado, fazer o processamento de um dado, se não houver uma finalidade e uma base legal para esse tratamento. Senão, o tratamento vai ser ilegal. Mais à frente eu vou explicar. E os conceitos são precisos agora. Ponto 3, a LGPD traz conceitos precisos. Dado pessoal. O que é um dado pessoal? É qualquer informação que torne uma pessoa, que identifica uma pessoa ou torne essa pessoa identificável. O que seria então um dado pessoal? RG, CPF, título de eleitor, uma foto, até mesmo dados de geolocalização, dados de IP de máquina, cookies também são considerados dados pessoais. Por quê? Eles podem, a primeiro momento, não identificar as pessoas, mas podem torná-lo identificável. Por exemplo, se unirmos um dado de IP com um dado de cookie com uma geolocalização, podemos chegar àquela pessoa ali por trás daquele dado. Ponto 4, fiscalização centralizada. A LGPD trouxe a figura da ANPD,
que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD é um órgão que é responsável por zelar pelos dados pessoais, é um órgão que vai fazer a fiscalização e também a normatização. Muitos pontos da LGPD ainda estão pendentes de regulamentação pela ANPD. Então, não temos ainda aquela visão completa da proteção de dados no nosso país, no nosso direito, porque ainda falta essa regulamentação pela ANPD. Ponto 5 é a transparência. As informações para o titular de dados. Quem é o titular de dados? Sou eu, é você, somos nós como pessoas naturais. Um dos pontos principais da LGPD é a transparência. Tudo que for feito pelos controladores precisa ser transparente, com informações claras, precisas, informações de compartilhamento, com quem compartilhou o dado, de que forma compartilhou, quanto tempo aquele dado vai ficar armazenado, etc. E, por fim, penalidades rígidas. Nós temos essa multa que todos comentam, que é uma multa que vai até 50 milhões de reais, e outras penalidades, como advertência, multa diária, publicização da infração. Existem várias multas, mas realmente aqui chama mais atenção é essa multa, que no meu entendimento, no meu humilde entendimento, eu sou do entendimento de que, no caso dessas penalidades que foram estipuladas pela LGPD, elas não cabem para órgãos públicos, porque há um vício de iniciativa aí. Por quê? Porque, pelo princípio da divisão dos poderes, essa lei foi de iniciativa do Poder Legislativo. Então, uma multa para o Poder Executivo, isso já é uma invasão de competências. No meu entendimento, mas vai ter muito pano para a manga mais para frente para discutir isso. Mas se acontecer de alguém ou algum notário ou registrador receber um tipo de penalidade com base na LGPD, pode se lembrar dessa situação. Então, eu queria trazer alguns conceitos da LGPD que são fundamentais. O que é tratamento? Que todo mundo sempre fala, o tratamento. É um processamento. Tratamento é o caminho que o dado faz, desde a sua coleta até a eliminação dos dados naquela empresa, ou naquele estabelecimento, ou naquela pessoa jurídica de direito público ou privado. E quais são os agentes de tratamento? Quem que vai tratar esses dados? São os controladores e os operadores. Só são dois agentes de tratamento que a lei fala. O primeiro é o controlador, é aquele que detém o controle dos dados, é aquele a quem competem todas as decisões acerca do dado. E o operador é aquele que realiza o tratamento a mando do controlador. Vou dar um exemplo. Sempre quando a gente fala agente de tratamento, nunca eu posso dizer essa empresa ou essa pessoa jurídica é um controlador. Nós dizemos ele é predominantemente um controlador, ele é predominantemente um operador. Porque em um momento ele pode ser um controlador, mas também em outro pode ser um operador. No caso de um cartório extrajudicial, ele é predominantemente um controlador, porque ele detém ali o controle dos dados, é ele que determina como será o tratamento desses dados. Porém, ele também pode atuar como operador em alguns momentos. Um exemplo de um operador é uma empresa de contabilidade. Essa empresa recebe os dados de outras empresas e faz o tratamento a mando das outras empresas. Então, nós temos sempre que ver que esse conceito ele é muito fluido. Mas, normalmente, predominantemente, os delegatários são controladores ou operadores. Eles tomam as decisões acerca dos dados ou eles realizam o tratamento a mando de outras pessoas? No meu entendimento, eles são controladores. E o controlador ele tem uma responsabilidade um pouco maior perante a LGPD. Titulares de dados. Quem são os titulares de dados? São todas as pessoas naturais, pessoas físicas vivas, não é pessoa jurídica. A pessoa jurídica não é titular de dados de acordo com a LGPD. Nós vamos precisar estruturar
um programa de implementação, de proteção de dados, mas sempre com base nos titulares, que são as pessoas físicas. Esses titulares, eles têm direitos que a LGPD trouxe: direito de retificação, direito de eliminação de dados, direito de acesso, direito de ter conhecimento se existem dados daquela pessoa ali. Só que nem todos os direitos vão poder ser acessados livremente, porque vai depender do tipo de base legal. Eu vou falar mais adiante. E quem são os titulares dos dados nos serviços extrajudiciais? Nos serviços extrajudiciais, podemos pensar que nós temos os nossos clientes, já estou me incluindo também, Adri, né? Mas os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos colaboradores. Então, e temos também candidatos que a vagas nos cartórios. Todas essas pessoas com quem a pessoa jurídica mantém relações são os titulares de dados, e nós precisamos nos atentar para cada um deles. Cada um deles vai ter um tipo diferenciado de tratamento. Então, em resumo, nós temos os clientes dos cartórios extrajudiciais, nós temos os colaboradores, nós temos os fornecedores, se forem pessoas físicas, que se for pessoa jurídica não vai ser aplicada a LGPD. Então, todas essas pessoas com quem o cartório mantém relações, pessoas físicas, precisam de tratamento nos termos da LGPD. Alguns dados são especiais para a LGPD. São eles os dados sensíveis e os dados de criança e adolescente. Quais são os dados sensíveis? São aqueles dados que, pela sua sensibilidade natural, podem causar algum tipo de discriminação, podem causar algum tipo de violência ao titular dos dados. Esses dados precisam ser tratados com maior segurança, com maior cuidado, e a lei traz disposições específicas de como tratar esses dados. Exemplos de dados sensíveis são dados de saúde, dados biométricos, dados de origem racial ou ética, deixa eu pegar aqui na lei, dados de convicção religiosa, de opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica, política, dados de vida sexual. Todos esses dados precisamos tomar cuidado excessivo. Por exemplo, se você for utilizar um dado, por exemplo, opção sexual, numa seleção de candidatos, e precisa haver uma finalidade, para que você quer saber a opção sexual daquela pessoa para ela ser admitida no emprego. Então, se for para gerar discriminação, esse dado não é legal, esse dado não pode ser utilizado. E os dados de criança e adolescente também, eles são usados no melhor interesse da criança e do adolescente, devem ser utilizados de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também precisam de um consentimento explícito, pelo menos de um dos pais ou representante legal. Encarregado de dados é o chamado DPO, que também é um termo bastante conhecido e difundido. DPO é o encarregado de dados da GDPR, que é a legislação europeia. Mas aqui no Brasil, a lei fala em encarregado de dados. Esse encarregado de dados vai ser a pessoa responsável em fazer a ligação entre o titular de dados, a pessoa física, a ligação entre a ANPD, a administração pública, e a ligação entre a pessoa jurídica. É um cargo que é exigido pela LGPD, ou seja, todos os cartórios vão necessitar ter um encarregado de dados. Esse encarregado de dados pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica também, pode ser uma pessoa jurídica contratada, terceirizada, pode ser uma pessoa física terceirizada, pode ser do próprio quadro de funcionários ali, de colaboradores. Tudo isso fica a critério do delegatário. Princípios da LGPD.
Se a pessoa jurídica seguir esses princípios, 80% dos seus problemas, entre aspas, estarão resolvidos, porque os princípios realmente são fundamentais. A LGPD é uma lei principiológica, ela preza muito pelos princípios, então todos nós precisamos, todos nós que somos pessoas jurídicas ou pessoa física que lidam com dados pessoais, precisamos ter em mente esses princípios para até mudar a nossa cultura de dados, embutir em nossa instituição, em nossa organização, uma cultura de privacidade. Primeiro princípio, eu vou falar rapidamente, até para não ficar muito maçante, mas realmente esses conceitos que eu trago são fundamentais, não tem como discutir nada se não passar por isso antes. Princípio da finalidade. Todo tratamento de dados precisa ter uma finalidade lícita, uma finalidade legítima e explícita. Não pode existir uma finalidade que seja ilegal. Sempre que for utilizado tal dado, o dado X, o dado Y, precisa ter uma finalidade que esteja de acordo com a lei. Além disso, temos o princípio da adequação entre a finalidade e o tratamento de dados. O princípio da necessidade é um dos mais importantes também. Nós só vamos coletar os dados mínimos necessários para a realização de tal atividade. Aquela atividade, eu vou dar um exemplo de, vamos dizer, um corretor de imóveis. O corretor vai fazer um cadastro do seu cliente, ele coleta data de nascimento, ele coleta nome da mãe, nome do pai, ele coleta escola onde estudou, ele pede o histórico escolar, ele pede dados absolutamente desnecessários para aquela atividade. Então, o princípio da necessidade preza isso, que todos os dados precisam ser dados necessários e não podemos acumular dados. Eu vou pegar quanto mais dados eu tiver, é melhor para a minha atividade. Não, hoje, quanto mais dados, significa que mais risco você corre. Quanto menos dados, melhor para a sua atividade. Princípio do livre acesso. Esse princípio diz que os titulares terão livre acesso aos seus dados ali naquele estabelecimento. Depois eu vou falar especificamente em relação aos cartórios, mas vamos falar em termos gerais. E, além disso, tem o princípio da qualidade dos dados. Os dados precisam ser claros, os dados precisam ser exatos, precisos, corretos para os titulares. E existem mais esses outros 5 princípios, o da transparência, como eu já falei, todo o tratamento de dados precisa ser transparente, precisa ser pautado na boa-fé. A transparência significa que todos esses dados, o titular, o dono do dado, ele precisa saber se esse dado foi compartilhado, se ele não foi compartilhado, se esse dado, quanto tempo ele vai permanecer ali. Então, existem vários fatores e ele tem o direito de saber. Por quê? Porque ele é o dono do dado, ele realmente é o titular daquele dado. Então, ele tem o direito, porque ele que é o dono. Segurança. Trata de medidas administrativas e técnicas para a segurança da informação, tanto em meio físico como em meio digital, dependendo do caso, mas não importa, a segurança dos dados para evitar qualquer tipo de vazamento. E aí eu já entro no princípio da prevenção, que é o princípio que nós temos para evitar os vazamentos, princípio da não discriminação. O que é isso? Nenhum dado pode ser coletado com o objetivo de discriminar. Então, aquele exemplo que eu dei antes, uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego e são pedidos dados de origem racial. Qual é a sua raça, de vida sexual? Qual é a sua opção sexual? Eu não vejo como qualquer empresa pode até acontecer, mas não na minha cabeça, assim, na minha mente não vem nada que eu possa dizer, esse dado aqui de vida sexual vai ser útil para tal coisa.
Você precisa sempre ter uma finalidade. Se aquilo ali não tem finalidade lícita ou tem a finalidade de discriminação, esse dado não pode ser coletado, porque isso vai gerar responsabilização civil lá na frente e pode gerar também alguns tipos de punições, penalidades pela ANPD. Por fim, temos o princípio da prestação de contas e responsabilização. Todos os dados que são realizados precisam ser documentados. Qualquer organização precisa documentar tudo que diz respeito à proteção de dados, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, ela pode a qualquer momento pedir para fazer uma auditoria naquela instituição, naquela organização. E como você vai comprovar que a sua organização está adequada à LGPD? Através de documentação. Documentar tudo o que acontece. Vindo aqui especificamente para os serviços extrajudiciais. O tratamento de dados, o processamento de dados. Nós temos aqui, nos serviços extrajudiciais, uma situação que eu creio que só mesmo aqui que acontece, não consigo pensar em outra hipótese, porque nós temos atos inerentes ao ofício, atos do exercício mesmo do ofício, de notas e de registro, e também temos atos de gerenciamento, porque os delegatários, eles têm a responsabilidade de administrar, a responsabilidade financeira, a responsabilidade desse lado de administração também. Quanto aos atos inerentes ao ofício, por exemplo, expedição de certidões, ou a parte de notários também, a base legal vai ser, ou seja, para poder tratar esse dado, você tem leis que vão te respaldar. Já para os atos de gerenciamento, você vai ser tratado como uma outra pessoa de direito privado qualquer. Para os atos do ofício, os atos registrais e notariais, você vai ser equiparado a uma pessoa jurídica de direito público. Então, por isso, você não vai precisar de consentimento, como a gente vai ver mais na frente. Então, é só lembrar que nos serviços extrajudiciais são duas vias, são dois tipos de atos. Os atos referentes ao ofício, propriamente ditos, vamos dizer, os atos típicos de cartórios extrajudiciais. E os atos de gerenciamento, os atos de administração, os atos de gestão, que vocês também precisam lidar, porque vocês são responsáveis nessa parte financeira, nessa parte de gestão. As bases legais também são conceitos fundamentais que eu vim trazer rapidamente, porque não tem como falar em LGPD sem falar em bases legais. São 10 bases legais e tomar cuidado porque existe muita confusão aqui. Muita gente falando coisas que, no meu entendimento, não condizem com a realidade. Para cada tipo de tratamento, só vai ser cabível uma base legal. Então, se existe a base legal do consentimento, a pessoa vai dar o seu consentimento expresso. Existe a base do legítimo interesse do controlador, ou seja, da pessoa jurídica e não interesse do titular. Existe uma obrigação legal, ou seja, se existe uma lei dizendo que existe alguma lei dizendo que tem que guardar aqueles documentos por 10 anos, é uma obrigação legal. Então, vamos utilizar essa base legal da obrigação legal para poder resguardar esses dados pessoais por 10 anos. Execução de contrato, quando mantemos um contrato, por exemplo, um contrato de armazenamento em nuvem, através de execução de contrato. Proteção do crédito para questão de empresas de crédito. Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Realização de pesquisas, execução de políticas públicas, proteção da vida e tutela da saúde. Dessas 10 bases legais, as que eu vejo que vão mais ser utilizadas pelos cartórios, quais são? Para atividade típica,
não é o consentimento, não precisa de consentimento, porque vai ser o que muitas vezes a probabilidade altíssima de ser uma obrigação legal, já que nós estamos nos pautando no direito administrativo e no princípio da legalidade. Que mais? Execução de políticas públicas, muitas vezes vai ficar entre obrigação legal e execução de políticas públicas. Eu vou tentar tornar isso mais claro para vocês. Quando é exigido tal e tal dado pessoal para expedir uma certidão, todos os dados pessoais estão ali elencados na lei ou em alguma norma, em algum regulamento. Então, o cartório está respaldado na base legal da obrigação legal. Ele tem a obrigação legal de recolher todos aqueles dados. Ele não vai pedir o consentimento, porque não há necessidade, a gente só usa uma base legal por tratamento de dados, por finalidade. Então, muita gente confunde achando que tudo precisa de consentimento. Não é assim. Consentimento é uma das bases legais, não existe hierarquia entre as bases legais. Se a pessoa consegue encontrar uma outra base legal que se adeque, o consentimento está fora. Principalmente quando se trata de normas de direito público, são normas cogentes, não há necessidade de consentimento. É obrigação legal que é a base. Então, eu trouxe algumas peculiaridades para a implementação de um programa de privacidade e proteção de dados em serventias extrajudiciais. Eu vim trazer aqui o artigo 23, que fala do tratamento de dados pessoais das pessoas jurídicas. Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Deixa eu pegar aqui na própria lei. Só um momentinho. O tratamento de dados pessoais das pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único tal e tal, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que, inciso 1, sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. Quando nós temos o tratamento de dados pessoais pelo poder público, o qual os cartórios são equiparados, que mais à frente vamos ver. Não é por isso que nós não precisamos nos adequar à LGPD. Existe esse preceito legal que explicita a forma como deve ser o tratamento de dados. Mais embaixo, o parágrafo 1º fala que a autoridade nacional ainda poderá dispor sobre essas formas de tratamento, mas elas precisam ter a previsão legal, a finalidade, os procedimentos. Então, tem que ter o respeito à LGPD, mesmo nos atos típicos. Já o parágrafo 4º fala que os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado por delegação do poder público terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta lei. Pessoas jurídicas de direito público. Os cartórios, os serviços notariais e de registros, eles são equiparados a pessoas jurídicas de direito público. E as pessoas jurídicas de direito público dispensam, na maior parte das vezes, o consentimento. Não podemos nunca nessa LGPD generalizar ou colocar uma regra fixa, mas podemos dizer que quando são serviços típicos que estão na lei, é claro que a base legal vai ser obrigação legal. Obrigação legal sendo utilizada como uma base, nós excluímos as outras 9, inclusive o consentimento. Então, para atos que estão disciplinados, por exemplo, na Lei de Registros Públicos, esses atos têm a base legal da obrigação legal, dispensando qualquer consentimento. E o parágrafo 5º fala que
Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo. Então, assim, os órgãos notariais e de registro também devem fornecer esse acesso por meio eletrônico para a administração pública. A lei fala também do compartilhamento. Existem várias formas de compartilhamento, mas como os serviços extrajudiciais são considerados de direito público, o compartilhamento é diferenciado. Também, na maior parte das vezes, vai dispensar o consentimento. Tudo isso, eu estou trazendo uma visão geral. Desculpa se eu estou sendo um pouco maçante, é porque o assunto é um pouco maçante. Não sei, doutor Gabriel, se eu quiser fazer uma observação. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou esperar a senhora terminar a exposição, porque aí eu fiz um resumo das perguntas e nós vamos da frente até o final da sua exposição, cada ponto que eu fui linkando aqui, para a gente trazer uma interação maior e talvez sanar algumas dúvidas, talvez até de algum colega, e estimular também o debate. Então, eu vou aguardar a senhora concluir. Tá certo. Então, já estou no último slide. Sua pesquisa gerou... Então, vamos ver agora, existe uma coisa chamada fornecimento de informações versus outra coisa que é a expedição de certidões. Precisamos estar bem atentos para isso. O fornecimento de informações que eu estou falando são informações não pautadas nos atos típicos notariais, registrais. Por exemplo, os dados pessoais que estão ali em classificadores, em índices, em bancos de dados, não para atividade fim, mas vou dizer um exemplo assim, uma lista que é feita de clientes para poder ter acesso a eles, um cadastro que é feito para depois entregar. Eu estou dando um exemplo assim, um cliente pede a certidão e nós, eu vou pegar os seus dados de endereço, para um pós-atendimento, para conferir se o atendimento foi bom, se foi satisfatório, uma pesquisa de satisfação pós-atendimento. Isso não teria uma relação intrínseca com o ato, mas de certa forma coleta dados da pessoa, que não necessariamente está relacionado com o ato, mas sim com um atendimento. Perfeito. Esse é um exemplo. Outro exemplo é um cadastro para depois entrar em contato com a pessoa. A sua certidão ficou pronta. Um exemplo. Tudo isso é recolhimento, é coleta de dado pessoal. Então, precisamos ter a clara visão do que é informação nesse sentido, informações que circulam os atos típicos e o ato típico propriamente dito. Como eu falei antes, os atos de gerenciamento estão incluídos nesse fornecimento das informações. Ali pode ser que eventualmente seja necessário um consentimento. Já na expedição de certidões, existem normas, existem regras a serem seguidas, existem leis a serem seguidas, e essas leis já são a própria base legal. Não tem como alterar e não tem como um titular de dados pedir acesso a esses dados sem o devido processo administrativo, que é o processo que está regulado nas normas registrais e notariais. Já esse fornecimento de informações pode ser criado uma central de atendimento para poder fazer esse gerenciamento do direito dos titulares. Deu para entender qual é a diferença desses dois? Sim, sim. Então, a parte dos atos típicos, vamos utilizar as normas legais, e a parte dos atos de gerenciamento, eventualmente vamos precisar de outras bases legais, como a do consentimento, como a do legítimo interesse. É diferente. Eu daria o seguinte exemplo. Eu posso ter num cartório um sistema de senha de atendimento em que o registrador civil ou um tabelião de notas atendeu
algum cliente para tratar sobre o divórcio, esclarecer alguma dúvida sobre regime de bens. Até então, ele não protocolou nenhum título, não apresentou nenhum pedido de certidão, ele apenas teve um atendimento. Então, o cartório pode, na geração da senha, vincular aquele cliente que ele foi atendido. Até então, só foi um mero atendimento. Ele pode até ter feito um cadastro ali e tudo. E dessa senha de atendimento, o meu sistema, por exemplo, ele gera um campo de observações que eu faço algumas anotações. De repente, alguém poderia, até o ex-esposo, o esposo, conforme for o caso, querer saber do cartório se houve algum atendimento, o que foi conversado, de que forma aquilo foi tratado. Isso seria fornecimento de informações e não uma expedição de certidão, porque nenhum ato foi praticado, né? Eu acho que esse exemplo talvez traz também a ideia para o cartório que muita coisa nós fazemos atendimento e não necessariamente praticamos um ato, seja decorrente de um título ou seja decorrente de uma certidão. Exatamente, perfeito. Porque existem os direitos dos titulares de dados que estão elencados lá na LGPD, mas nem todas as hipóteses vão ensejar a utilização desses direitos. No caso de atos típicos, muitos desses direitos não podem ser utilizados. Por exemplo, como que um cliente vai chegar num registro público e vai dizer eu quero a eliminação permanente dos meus dados. É óbvio que isso não vai ser concedido, porque esse direito do titular não cabe nesse caso. Mas se ele quiser dizer, eu quero a eliminação das minhas informações aqui nesse cartório, ele pode, numa situação hipotética, ele pode pedir essa eliminação, ele pode pedir uma retificação de um dado que é um dado dali do gerenciamento do cartório. É sempre importante fazer essa diferenciação, porque os cartórios eles têm essa dupla finalidade. E então eu venho trazer também esse segundo exemplo, que são os procedimentos de correção dos dados pessoais solicitados de acordo com a Lei Geral de Dados Pessoais versus procedimentos de retificação de registros e atos notariais regulamentados em legislação específica. Basicamente, é o mesmo raciocínio. Não existe conflito de leis aqui, simplesmente existe aplicação da LGPD em um caso e do outro caso existe também a aplicação da legislação específica. Até mesmo no caso de retificação de registros, é claro que todo cartório vai precisar obedecer a LGPD com os princípios da finalidade, todos aqueles que nós já vimos. Só que na hora do titular exercer o seu direito, ele vai ter que se submeter às normas que estão descritas para retificação de registro. Deu para entender, doutor? Sim. Então, basicamente é isso que eu gostaria de tratar essa noite. Eu não tenho como trazer tudo. Foi um pouco maçante porque é doutrina, né? Mas é coisa necessária, coisa que vocês vão ver e vai ter discussão, bastante discussão. Mas se forem pensar assim, nos atos típicos e nos atos de gerenciamento, fica bem mais fácil de conseguir visualizar a diferença entre o tratamento de dados com foco dos direitos dos titulares, que agora os titulares eles têm esses direitos, mas nem todo caso eles vão poder ser executados. Desculpa. Bom, doutor, então era isso que eu tinha para trazer por hoje e gostaria de ficar à disposição para as perguntas. Bom, perfeito. Queria, em nome da Noreg, primeiramente agradecer, doutora Camila, pela brilhante exposição, de uma forma bastante clara, bem objetiva, de um tema novo. Então, fazer esse registro desse agradecimento. E para estimular o debate, eu elenquei aqui 9 questões que eu queria ouvir da senhora a sua opinião. São perguntas bastante objetivas para a gente estimular também aí uma melhor compreensão e também uma dinâmica para a gente concluir, né, o nosso webinar. A primeira pergunta é a seguinte:
A senhora falou que não havia um marco regulatório da proteção de dados. A gente tinha a Constituição garantindo o direito à privacidade, mas a gente não tinha um marco regulatório. Ok. No Brasil, a gente tem muita lei e pouca efetividade da lei, pouco cumprimento da lei. Na sua avaliação, considerando também o seu estudo sobre a experiência europeia, como desenvolver uma cultura de proteção de dados com o cumprimento efetivo da lei que visa a privacidade do cidadão? Para que vamos traduzir assim, para que a lei não vire letra morta. Sim, excelente a sua pergunta. Realmente, aqui no Brasil é um desafio, porque não temos essa cultura. Nos países desenvolvidos, especialmente na Europa, essa cultura já está arraigada, essa cultura. Por exemplo, se alguém tem um dado seu vazado na internet, muitas vezes aqui no Brasil, outras pessoas vão dizer: mas a justiça não precisa se preocupar com coisa tão pequena, então vai prender um ladrão. Então, assim, a gente vê que essa cultura não existe de privacidade. É um desafio muito grande, porque a lei, ela está aí, a lei ela já estava sendo utilizada mesmo antes de entrar em vigor, por causa de um efeito mercadológico chamado efeito cascata. As empresas grandes se adequam e elas não querem ser responsabilizadas por atos dos seus parceiros comerciais. A responsabilidade, nesse caso, é solidária, então eles exigem que todos os fornecedores da cadeia também se adequem. Então, antes da lei entrar em vigor, já começou isso daí. Só que o que vai criar uma cultura de privacidade? Eu acho que uma coisa que vai ajudar muito somos nós, os operadores do direito, nós, as pessoas que lidam com dados pessoais, começarmos a incutir essa cultura de privacidade. Inclusive, na consultoria que eu faço, a primeira coisa que eu faço, uma das primeiras coisas, é treinamento. Treinamento e mais treinamento, porque um vazamento de dados, em geral, eu vou colocar 80% dos casos, o vazamento ocorre não por causa de um problema na rede, não por causa de uma questão de segurança de dados digitais, e sim porque um colaborador foi mal instruído, porque foi dado um acesso amplo demais para uma pessoa, porque existem várias situações. Então, em primeiro lugar, precisamos embutir essa mentalidade, essa cultura de privacidade e o próprio brasileiro entender da gravidade que é a devassa nos seus próprios dados pessoais. O brasileiro ele ainda não tem essa noção de que a vida dele está completamente disposta para qualquer pessoa. Essa lei ela tenta diminuir essa questão, essa hipossuficiência, essa vulnerabilidade do titular de dados em relação às grandes empresas. Mas isso eu acho que é um trabalho de formiguinha, dia após dia. Excelente. Um segundo ponto diz respeito à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A LGPD dispõe que qualquer cidadão possa solicitar à Autoridade Nacional a prática ou um procedimento para tratar o seu dado, buscar o seu dado, né? Eu pergunto, as competências que a ANPD tem pela Lei Geral de Proteção de Dados não criaram também poderes excessivos para a ANPD? E a ANPD, pela LGPD, também pode solicitar dados, tratamento, natureza, ela tem poderes para essa solicitação. Essa solicitação, apesar da ANPD ser um órgão da administração pública, também não implicaria numa falta de privacidade dos atos? Não soaria um pouco contraditório a ideia de que eu estou protegendo o cidadão, mas eu estou permitindo que membros da administração pública solicitem dados daquele cidadão, né? E aí a pergunta é, qual é o limite de atuação da ANPD? Vai ser somente também o judiciário que vai cobrar da ANPD um excesso, né? O resumo dessa pergunta seria a atuação da ANPD.
A ANPD realmente tem uma atuação muito ampla, além de fiscalizar, normatizar, zelar pela proteção de dados. Mas o que mais ocorre na LGPD em relação à autoridade nacional é que a autoridade nacional vai trabalhar para proteger o dado do cidadão, do titular, na empresa, na pessoa física que trate dados com finalidade econômica ou na pessoa jurídica. Não necessariamente a ANPD vai lá pedir o dado de tal e tal pessoa. Através de uma petição, o titular de dados que se sentir prejudicado após ter tentado entrar em contato com um controlador e não conseguiu êxito, então aí entra a ANPD para tentar mediar essa situação, mas não que a ANPD esteja buscando esses dados ou requerendo esses dados, e sim, o objetivo da ANPD é realmente fiscalizar, não tanto procurar saber quais são os dados pessoais, e sim tentar criar essa cultura de privacidade no país. Perfeito. Outra pergunta diz respeito à titularidade do dado e à capacidade civil, né? A senhora colocou que a titularidade do dado pertence à pessoa física, vamos ler assim, à pessoa natural, né? Como é que fica a questão da capacidade civil, não só em relação aos dados sensíveis, né? Que são os dados de crianças e adolescentes, mas eu diria da seguinte forma: o menor, né, de 18, maior de 16, que pratica atos com assistência, né, como foi que a LGPD tratou a questão da capacidade civil e a titularidade e o acesso ao dado? A LGPD manteve o sistema do Código Civil em relação aos atos serem praticados com assistência, ou a LGPD tratou de uma outra forma? A LGPD fala que os dados de criança e adolescente devem ser utilizados no seu melhor, ai, me fugiu agora aquele interesse. princípio. Isso, no seu melhor interesse, de acordo com o ECA. E apenas os dados de criança, que aí, como a gente utiliza o ECA subsidiariamente, são de crianças 0 a 12 anos, 12 anos incompletos, apenas os dados de criança que a LGPD exige que tenham um consentimento expresso de um dos pais ou responsável. A LGPD silenciou em relação aos dados de adolescentes, mas por precaução, pelo menos no meu trabalho, eu sempre me pauto pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e sempre trato os dados de criança e de adolescente de uma forma mais do que especial. E também esses dados sensíveis, que são os dados de saúde, dados biométricos, dados de vida sexual, também precisam de um tipo de tratamento mais especial e até mesmo de mais investimento do ponto de vista de segurança da informação, de sistemas. Por exemplo, clínicas precisam de uma atenção especial, porque tratam esses dados de saúde. Excelente. Uma outra questão, é muito comum para os cartórios de cidades menores, de interior, diferentemente dos de capital, que a pessoa às vezes deixa no cartório lá documentos para exame. Um mero exame, sem protocolo, sem pedido, muito pautado na informalidade. E aquele documento às vezes fica na mesa do titular ou na mesa de algum escrevente até ser dada uma resposta. Essa documentação, qual é o tratamento que a LGPD dá? Ela já é considerada um dado para fins do controlador e do operador? Sendo considerado esse dado, qual é a responsabilização disso, tendo em vista que eu ainda não pratiquei, ou ainda vou praticar um ato de ofício, ele está ali, o dado está ali por uma questão física, né, de espaço, ele está ali naquele espaço-tempo, mas ele, de certa forma, não está do ponto de vista do repositório registral, ele não está num livro, ele não está numa matrícula, né, ele não está num repositório que a lei trata como repositório. Então, aí a pergunta é,
qual é o tratamento dado a esse documento deixado lá, dá uma olhadinha aí nessa planta, nesse documento, ou até de registro civil, dá uma olhadinha. Qual é o tratamento dado a isso? Do ponto de vista da LGPD, o tratamento de dados é toda operação que acontece com o dado pessoal, desde a sua coleta até a eliminação. Nesse caso, não se trata de nada diferente de tratamento de dados. É responsabilidade do cartório zelar por esses dados, mesmo que não haja protocolo, não importa, porque vamos pensar assim, se acontecer algum vazamento e aqueles dados forem extraviados, a responsabilidade vai ser do cartório. Então, o que eu poderia sugerir? Nos processos internos, realizar algum tipo de ajuste nesses procedimentos internos, estruturação dos procedimentos, para gerar uma segurança da informação, para poder para ter mais segurança nesse tratamento de dados. Porque, do ponto de vista do titular dos dados, se algum desses dados é vazado, a responsabilidade ela é indubitável. Existe responsabilidade, não importa se foi por um momento ou se foi emprestado, não importa. A responsabilidade é latente, ela está ali. O ideal é sempre o cartório se munir dessas questões, antever essas questões, gerar processos internos para que não aconteça isso. E os dados também pessoais que a lei fala, a LGPD, são dados tanto em meio físico quanto em meio digital. Então, o dado chegou para o cartório precisa se resguardar daquele dado. Tem que tomar muito cuidado, porque o vazamento de dados vai ensejar, no mínimo, uma responsabilização a título de danos morais, e com base agora nos direitos dos titulares da LGPD. Também a própria LGPD fala do PROCON, que eles podem procurar o PROCON, e além disso temos a ANPD. Então precisamos estar bem atentos com qualquer tipo de dado que entra no cartório. Falando em dado que entra, antes de eu seguir para a quinta pergunta, vou colocar uma inserida aí, né? O recebimento de um e-mail enviado por e-mail do cartório, ainda que não lido, né, já configura a entrada de dado. Como o cartório deve se proteger para também, não só o cartório, e aí assim, talvez a gente está entrando numa questão muito talvez consultiva, e se for o caso, pode se reservar até não responder. Mas a pergunta é a seguinte: como o cartório também se proteger, porque a lei de proteção de dados visa proteger o titular do dado, tá? Mas como é que o controlador também pode se proteger de uma eventual situação de estar sendo induzido a erro ou de ser um destinatário final de um dado, de uma informação, que venha lhe gerar um prejuízo? Eu dei o exemplo do e-mail, né? Mas o WhatsApp, por exemplo, hoje a maioria dos cartórios utilizam o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Então, qual é o nível de risco e proteção que é possível na entrada do dado, no momento da entrada? Então, vamos construindo o nosso raciocínio juntos, porque LGPD é isso, não existe nada pronto, não existe jurisprudência, a gente vai construindo o nosso entendimento. Para a proteção do controlador, o que eu posso pensar aqui? O controlador, ele age de boa fé, ele pode demonstrar que ele está agindo de boa fé, ele pode demonstrar que ele tem uma política de governança de dados, que ele implementou um programa de proteção de dados. Isso, quando chegar, qualquer problema que chegue lá na autoridade nacional ou numa ação judicial contra o cartório ou qualquer outra empresa, é claro que, inclusive, está na LGPD, que é uma causa de atenuação da responsabilidade, vamos dizer assim, a pena pode ser diminuída, a penalidade pode ser diminuída, se a empresa, a organização demonstrar que ela age de acordo com os preceitos da LGPD. Eu não entendi muito bem, assim, o senhor quis dizer se um e-mail chega que não é para o cartório, é isso? Não é que o e-mail não é para o cartório.
mas o e-mail, vamos dizer assim, qual é hoje a grande questão que eu diria, vamos dizer assim, em termos da atuação, né? São duas, na minha opinião. Primeiro, a questão de documentos, de exigência de documentos ou não, e a questão de cobrança, né, dos emolumentos. Agora, na Bahia, por exemplo, houve um provimento que altera o registro de imóveis e coloca a cobrança para após a prática do ato, né? Então, quando eu digo no e-mail ou numa entrada, é de alguma informação de algum usuário que objetive. Eu vou dar um exemplo muito claro. Tem pessoas que enviam por e-mail, por exemplo, a minuta de um contrato, de uma cédula, ainda sem o título original, querendo que o cartório dê um orçamento, gere uma guia. Só que um arquivo do Word editável, por exemplo, ele pode ser alterado em relação ao título original que chega, né? Então, assim, qual seria a postura do cartório? Recusar esse tipo de documento por ele não ter uma integridade, por ele não ser, por exemplo, um PDF/A, que ele que ele não é seguro, né, devido ao risco. Essa é a ideia, porque olhar a LGPD do ponto de vista do titular dos dados, quando você olha todos os princípios de proteção, é fácil, é relativamente compreensível a lei. Agora, olhar a LGPD do ponto de vista do controlador dos dados, que, de certa forma, a entrada de dados por e-mail, por WhatsApp é muito grande, o cartório às vezes não tem como controlar tudo, né? Não tem como o titular saber de tudo e não tem como o titular saber aquela situação em específico, né? A pergunta, então, quando eu falei em relação ao e-mail, mas não foi só o e-mail, na entrada de dados, o que é que pode ser feito, é possível ser feito, que a gente consiga, de alguma maneira, não vir a ser responsabilizado pela LGPD. Não sei se a pergunta agora ficou mais clara. Entendi. Como o senhor Ou é uma pontuou. pergunta que talvez não tenha resposta ainda. Não tem resposta, mas aí é que está o trabalho do consultor, é a criatividade. Vamos pensar, Desenvolver uma ideia. A gente fica 10 dias, 15 dias pensando numa solução, porque a LGPD não pode barrar nenhum negócio. O objetivo da LGPD não é parar o negócio, é proteger os dados dos titulares, mas por isso que vem muito da criatividade. E é uma área que ela é multidisciplinar. Ela envolve segurança da informação, com informática, com direito, com contratos, com administração, porque tem a gestão dos processos. Eu não posso te dar uma resposta agora, precisaria pensar. O que eu posso dizer? Se o cartório estiver pautado na boa-fé e nos princípios da LGPD, isso vai ser um diferencial. Outra coisa é na parte do e-mail. Tem que ver se esse e-mail ele é um e-mail seguro. O WhatsApp, eu tenho minhas restrições em relação ao WhatsApp, mas eu sei também que faz parte do negócio que todo mundo tem o WhatsApp. Então, o que a gente pode fazer? Eu não vou dizer, por exemplo, como uma consultora, eu não vou dizer, não vai mais usar o WhatsApp. Não, eu vou ter que arranjar um jeito de contornar isso de acordo com a lei e tornar isso mais seguro, através de alguns processos internos, por exemplo. Se a senhora me permite, então, fazer um comentário em cima disso, eu acho que o oportuno seria, e aí assim fica a nossa ideia para os colegas, né? Porque na minha diretoria, a nossa diretoria é a Diretoria de Tecnologia da Informação e Qualidade da Noreg. E dentro da área da qualidade, a gente tem um dos requisitos do planejamento estratégico é justamente o mapeamento das entradas e saídas dos processos principais. Então, eu acho que, pegando o que a doutora Camila falou aí, para prevenir esse risco, o ideal seria o cartório mapear todas as suas entradas e saídas. O que é que entra no cartório? Eu entro tal documento, tal informação. O que é que eu saio? Exemplo do registro de imóveis. Eu saio a certidão de inteiro teor. Eu saio a certidão de atos praticados. Eu saio o título restituído com os carimbos. Então, mapear as entradas não só
da essência, da substância do documento, mas também da forma da entrada, né? Se por e-mail, se por WhatsApp, se por uma central eletrônica. Então, mapear as entradas e mapear as saídas talvez seja ou fosse a resposta que a gente precisaria construir, né? Porque, como a senhora diz, não tem jurisprudência, a lei é nova, ainda não tem aplicação, mas a ideia, e aí como até atenuante da pena, seria o cartório realizar... Desculpe, eu tenho um problema toda vez que numa live, no webinar, o Google resolve entrar também, participar. Ela sempre quer participar dos nossos webinars. É incrível. Mas, fechando o raciocínio, talvez a melhor saída, a melhor estratégia, não só para nós que estamos aqui na parte de cartório, mas tem corretores aqui também, até na sua própria atividade, seria mapear as entradas e saídas dos processos principais, né? Que tipos de documento eu preciso, qual é a forma que ele vai entrar para mim, o que eu vou fazer com esse documento no meio, porque teve um dos pontos que a senhora comentou na exposição, né? Um dos dispositivos, salvo engano, é o artigo 23, inciso 1º, que a senhora expôs, e isso até me trouxe uma luz, que é mais ou menos o seguinte: eu tenho que divulgar para o cliente, seja no site, seja na porta do cartório, o que é que eu faço com o dado dele, né? Qual é a minha atuação com o dado dele, para ele saber, não, exemplo, a certidão de casamento, no ato de averbação de casamento, na matrícula, se destina a isto, né? A sua inscrição imobiliária do IPTU, no ato de averbação imobiliária, se destina a isto, né? Então, eu acho que talvez a resposta, e aí, se a senhora me permitir complementar, estaria nisso, em mapear as entradas e saídas dos processos principais, para que até a gente possa cumprir o artigo 23, inciso 1º, ao dizer para a sociedade o que é que a gente faz com aquele dado, né? Então, acho que assim, se a gente puder, não sei se a senhora concorda, e eu vou lhe perguntar isso, se a gente puder deixar aqui uma ideia, e a ideia também da consultoria, é justamente, talvez seria essa o resumo, né? Não sei por onde começar, mas uma coisa, não sei como começar, talvez seja a pergunta do colega, mas a ideia é onde começar, mapear as entradas e saídas de todos os processos. No registro civil, eu preciso mapear o nascimento, o casamento, o óbito, a alteração de gênero, retificação de registro, por aí vai. No registro de documentos, os registros em geral, de contratos, cartas de fiança e por aí vai. No registro de imóveis, todos os processos relativos aos procedimentos dos títulos, das averbações em geral. Ou seja, mapear processo por processo para a gente poder enxergar se ali naquele processo poderia haver ou não alguma falha. A ideia é essa? Perfeito, perfeito. Não tenho nada a acrescentar. Exatamente o que eu ia sugerir mais adiante, que era fazer o mapeamento. É muito importante fazer o mapeamento de processos. Com o mapeamento de processos, o mapeamento de dados se torna muito mais fácil. E, como o senhor viu, é uma coisa que a gente vai criando, a gente vai pensando juntos e vai criando essas formas que não vão barrar o próprio negócio, né? Então, foi perfeito. Desculpe meu vídeo ter saído. Imagina. Para a gente finalizar aqui, eu até agora não vi perguntas. No chat aqui tem um comentário. Ah, tá. É só um participante dando um aviso sobre atuação de digitalização de livros. Talvez essa ideia do mapeamento responda, então, por exemplo, era até uma pergunta que eu tinha, né? Da eliminação de dados, que a senhora falou que o titular dos dados ele pode solicitar a nós, ao controlador, né, aos controladores e aos operadores, a eliminação de dados. Que aí a gente precisaria conciliar a ideia da eliminação com o resguardar a atividade. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo prático. Aqui nós temos colegas que são tabelinhas de notas, né? Eu estava observando aqui, tem a doutora Naira, tem o Glauber, né, de São Miguel do Aleixo, que a ideia é a seguinte: eu tenho um cidadão que ele tem um determinado cartão de firmas, né?
de assinatura. Ele, de repente, resolve mudar a assinatura dele, ele faz um novo cartão, né? De repente, ele poderia pedir assim, não, com base na LGPD, eu tenho o direito de solicitar a eliminação dessa minha assinatura antiga com base na LGPD, né? Mas aí eu tenho, por outro lado, a necessidade de resguardar aqueles cidadãos que, utilizando aquele cartão de firma dele, reconheceram firmas dele em contratos, né? Que futuramente pode haver uma alegação de falsidade da assinatura com prejuízo do contrato. Então, a ideia de mapear o processo é necessária porque eu preciso compatibilizar o que é que a LGPD trata ou entende de eliminação de dado e o que é que a Lei 6.015, a Lei 8.935, o Código Civil exige que eu diga, não, esse dado eu não posso eliminar, porque são atos de existência, validade e eficácia do ato. A ideia também é essa, né? A ideia do mapeamento de processo passaria por isso. Exato. Quando existe uma base legal de obrigação legal, existe uma norma dando essa obrigação legal, no caso, não vai dispor, não vai eliminar aquele cartão, deve ter alguma disposição legal em relação a isso, o consentimento sai. Nesse momento, quando existe norma legal, sai consentimento, não pode existir pedido de eliminação, pedido de alteração, de retificação. Se existe uma base legal que seja mais adequada, então a gente vai usar a base legal mais adequada. Quando existe a base legal da obrigação legal, ou seja, uma lei dizendo que tem que ser tal e tal, de tal e tal forma, o consentimento não é utilizado nessa hipótese. Então, é perfeito o seu entendimento. E eu posso, sim, dar uma dica: não tenham medo de negar com base no consentimento. Não tenham medo, porque a atividade registral e notarial, em sua maior parte, ela é legal, porque existe o princípio da legalidade. Vocês só podem fazer aquilo que está lá descrito na lei. Então, se está lá na lei, você já tem um respaldo total para negar qualquer tipo de requisição, pedido de titular, nesse sentido, tá? Claro que existem, como a gente conversou, quando é um tipo de dado de gerenciamento, em relação a gerenciamento, cadastro interno, é outra coisa. Mas quando existe uma obrigação legal, não tenham dúvidas, não tenham medo de negar a solicitação do titular, porque ele não tem esse direito. Nós temos uma questão acerca do consentimento que, não agora, mas daqui a alguns dias talvez gere uma polêmica, que é o seguinte caso. Está aqui a doutora Giovana Dourado, que é registradora civil, que não vai me deixar mentir. Nós temos um provimento 73 que trata da alteração de gênero, né? E aí, imagine a seguinte situação. Um casal, né, heterossexual, mas com um dado tempo, ou o homem ou a mulher, tanto faz, resolve mudar o seu gênero, né? E passar a exercer essa identidade autopercebida. Ok, ele vai no cartório do registro civil, pede a alteração de gênero, é feito todo o processo. E lá no provimento 73 tem um dispositivo que diz o seguinte, que a alteração de gênero ela é de natureza sigilosa. Logo, essas informações não vão constar na certidão, salvo se for solicitação do próprio requerente ou por determinação judicial. Aí imaginemos a seguinte situação que a gente pode se deparar. O requerente, ele alterou o gênero dele, vamos supor, um homem que se autopercebia como mulher, né? Alterou o gênero, consequentemente a gente averba no registro de casamento, no registro de nascimento, essa alteração do gênero dele. E se, por exemplo, a esposa quiser acesso ao processo? E vamos mais além, ela tem o consentimento dele, ela tem uma procuração dele, ela tem uma autorização dele e ela quer acesso ao processo com base na LGPD. Olha que situação. Eu tenho o artigo 6 que diz assim, salvo, tem que ser requerimento dele, da própria pessoa, ou determinação judicial. Eu vou ter a LGPD que autoriza que, uma vez dado um consentimento, outro poderia solicitar, né? São dados sensíveis. Então, olha que questão a gente pode se deparar aí, né? Um conflito de interpretação do princípio do consentimento
com a proteção de dados sensíveis, com uma hipótese que já está taxativa no provimento 73 de como é que ela deve ser operacionalizada. É um conflito que a gente precisa, assim, se despertar, porque ele pode vir a acontecer mais cedo ou mais tarde. O que é que a senhora tem a dizer em relação a isso? No meu entendimento, quando existe uma norma regulatória ou legal, o mais garantido é seguir sempre essa norma. Então, se existe esse requerimento, faz de acordo com essa norma. E o consentimento nesse caso, no caso desse provimento, no meu entendimento, não se trata do consentimento que a LGPD fala, que é um consentimento para tratar esse dado tal. Porque nesse caso aí, estamos tratando de uma obrigação legal, é uma norma, realmente, é uma norma. E eu entendo nesse caso que que a LGPD sai de cena para poder entrar a regulamentação do procedimento. Esse é o meu entendimento em relação a isso, né? A gente conversando assim por alto, eu entendo assim, porque a gente sempre tem que lembrar, a LGPD é questão de dados pessoais, não vou dizer assim que é mais simples, mas é mais raso do que essas questões legais que estão ali nos provimentos, nas leis de registro. Então, a LGPD é questão de... Quando a senhora fala raso, não significa ser simplista, mas é raso no sentido de voltarmos ao conceito do titular, que é a ideia de ser identificado ou identificável. Seria essa a ideia do raso, não é isso? Nesse sentido, exatamente. Então, vamos pensar assim, se existe essa norma que nós podemos nos basear nela, porque daqui para frente, para tratar qualquer dado, precisamos dessas bases legais. Se existe uma norma, não vamos usar o consentimento, vamos pela norma. Se não existe norma, se não existe outra base legal, então a gente vai ter que usar o consentimento. Mas quando há uma norma específica, então vamos seguir ali pela norma. No meu entendimento, eu considero assim. Seria mais ou menos assim, a supremacia do interesse público em relação ao interesse privado, ou seja, o princípio da legalidade superior, aí, nesse caso, à autonomia da vontade do consentimento. Então, seria, do ponto de vista, usar o paralelo de supremacia do interesse público, então, né, que é o cumprimento do princípio da legalidade, vamos chamar assim, estrito sensu, em detrimento, talvez, aí da autonomia privada. Seria essa a ideia? Eu entendo assim. E só uma observação em relação ao consentimento, uma dica que eu posso dar é que quando vier alguém para pedir essas questões que a gente conversou aqui de retificação de dados, não com base na lei de registros públicos, mas as informações que existem dentro dos cartórios, tem que verificar a titularidade do dado, tem que ver se realmente a pessoa que está pedindo é aquela pessoa mesmo, porque já aconteceu, nesse caso aí, por exemplo, a esposa está pedindo um dado do marido, mas ela está pedindo com um interesse de divórcio, e é um vazamento de dados. Deixa eu então colocar um pouquinho de combustível na fogueira. Tem colegas aqui, tabelinha de notas. Qual é o limite hoje da procuração para LGPD? Eu digo o seguinte, eu tenho lá uma procuração, e na procuração eu tenho uma série de poderes, né? Comprar, vender, gerir negócios, né? Abrir conta em banco, eu tenho umas procurações gerais. Eu tenho a procuração de finalidade previdenciária, por exemplo, que tem finalidade específica. E a pergunta é possível, a LGPD admite na outorga de poderes de representação para fins da LGPD? Então, por exemplo, eu outorgo uma procuração para a doutora Camila me representar e solicitar quaisquer dados em meu nome com base na LGPD. A LGPD tratou disso? Não tratou, e nós vamos precisar usar os princípios da LGPD
e a boa-fé para poder resolver essa questão. Então, como eu falei, não tem nada resolvido, né, com essa LGPD. É tudo nova construção. O que é importante? A fundamentação. Tudo tem que ser muito bem fundamentado para lá na frente não ter problema. Então, se a organização, se o cartório está de boa fé, se o cartório se preocupa com a privacidade dos dados dos seus clientes, se o cartório age de acordo com os princípios elencados aqui e ele fundamenta, então tem como atuar de certa forma ou de outra. Eu não tenho essa resposta para te dar. A LGPD não trata disso, eu não sei. A gente é aquela coisa, a criatividade, temos que pensar e chegar numa conclusão. Mas o que eu posso dizer? Tem que tomar muito cuidado com o direito de titular. Se fosse eu, nesse momento agora falando, eu não aceitaria procuração a princípio, porque direito do titular, a questão de vazamento de dados é muito custosa. Vazamento de dados, a LGPD trabalha para evitar vazamento de dados. Então, a não ser que fosse necessário, que fosse possível comprovar a procuração, isso aí eu já estou entrando na seara de vocês, essa parte de procuração eu não vou saber. Talvez. Mas assim, vocês têm essa certeza que, sabe, que como que vocês têm que ver se vocês sentem segurança em aceitar essa procuração. Porque se for alguma fraude, a responsabilidade é, vamos dizer, objetiva. Eu não sou tabelião de notas, mas eu diria o seguinte, me aventurando na seara notarial. O dado de identificação da pessoa, eu diria que é um direito personalíssimo. Por ser personalíssimo, ele seria, na minha visão, desse ponto, indisponível. A procuração para atos indisponíveis, né, ela tem exceções assim claramente na lei. A procuração ao advogado para postular em juízo, né? Mas você, por exemplo, o direito personalíssimo, ele é de regra irrenunciável. Então, assim, eu entendo que se tratando do dado, o dado identificável e a ser identificado personalíssimo, e por sua razão e por consequência, um direito indisponível, eu também concordo com a senhora nesse ponto que não deveria ser objeto de procuração, né? Apesar de não ser tabelião de notas, mas eu enquadraria esse dado como um direito indisponível por ser personalíssimo. Eu acho que não caberia ao nível combate a ideia ou uma visão, né, nossa. É mais para estimular mesmo o debate. Mas eu ficaria com essa tese. Perfeito. Então, veja só, que quando nós temos uma argumentação, nós temos a base da LGPD e fazemos uma argumentação robusta, não vejo como a NPD se voltar contra o cartório, a não ser que a NPD edite uma norma que trate especificamente disso, mas como não existe nada ainda, não pode ser exigido. Então, tudo que nós fazemos tem que ser documentado e com uma boa argumentação. Eu sempre penso assim, vai fazer alguma coisa, vamos argumentar bem, vamos documentar, e isso já vai servir de prova, se for necessário, lá na frente, tanto judicial quanto administrativa. Perfeito. Doutora Camila Giger, foi um prazer enorme. Aqui, doutora Giovana, talvez por procuração pública, ela fez um comentário em cima do que nós estávamos abordando. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de escrever aqui no nosso chat? Eu vou pedir, enquanto o pessoal faz a pergunta, doutora Camila, que você deixe no próprio chat mesmo o seu contato, né? A Milena ficou de divulgar o seu contato, o seu material, né? Se ela puder disponibilizar também para a gente poder divulgar aos colegas que tiverem interesse, né, na consultoria acerca da LGPD, de cumprimento da LGPD, né? Então eu pediria que deixasse aqui no chat e também depois enviasse
para a Milena, que vai fazer o compartilhamento aí no nossos grupos, né? Ela deixou o e-mail aqui, contato@camilagiger.com.br, e telefone também, talvez, né? Se for o caso. Pronto, já deixou aqui também o telefone. Então, aos colegas que tiverem interesse num contato mais afinado para poder fazer a consultoria, né? Nós recomendamos a Noreg principalmente. E eu queria agradecer a sua participação, a sua disponibilidade para isso, né? Foi uma satisfação, um prazer enorme estar nesse webinar. Tem uma pergunta aqui. Então, uma certidão do registro civil mudaria alguma coisa na emissão? Tá, o Samuel está perguntando o seguinte, né? Se na emissão das certidões se mudaria alguma coisa. Aí volta lá ao slide que a senhora apresentou, fornecimento de informações versus certidão e o aspecto legal, né? Se a senhora puder responder, fica à vontade. Então, no caso de uma certidão do registro civil, tem mais uma pergunta. Como teríamos que restringir algum dado ou como temos o dever legal de emitir a certidão? Emitiríamos em sua completude? É Samuel? É Samuel o nome. Ô, doutor Samuel, então, a gente sempre tem que ver primeiro se essa obrigação é uma obrigação legal. Lá na certidão, existe lá o requisito, quais são os dados que são requeridos, porque se for uma obrigação legal, não tem como alterar isso. Se for um ato típico, não tem como alterar. Então, não há necessidade de restringir um dado em detrimento da LGPD, porque aí essa lei ela vai sobrepor a LGPD nesse sentido. Se já tem lei dizendo, explicitando quais são os dados que são requeridos, então é isso daí. Não tem como alterar isso daí com base na LGPD. Aqueles princípios que eu falei sobre, por exemplo, o princípio da necessidade, que a gente vai utilizar os mínimos dados possíveis para realizar um tratamento, ele não vai se aplicar à área do direito público, à área que já está regulamentada em lei, mas sim a informações, a obtenção de informações. Será que eu me fiz entender? Claro, eu complementaria da seguinte forma, né? Talvez nasceu na preocupação dele, o que talvez seja alguns. Meu Deus, e agora? Eu devo emitir tudo? Será que eu não estou fazendo alguma coisa errada por emitir os dados, já que tem a lei de LGPD? A gente vai cumprir a lei. Certidão de inteiro teor é certidão de inteiro teor, né? Ressalvadas as hipóteses que a lei indica que determinados atos não saiam no registro civil, por exemplo. O que a LGPD traz, me corrija se eu estiver errado, é a seguinte perspectiva. O cidadão titular do dado, ele pode querer saber o que a gente faz com o dado dele, ele pode querer saber quais dados a gente tem dele, não para impedir que a gente pratique nossos atos de ofício, não, mas para saber o que a gente está fazendo, se a gente fornece esses dados para um fornecedor nosso, se de repente um fornecedor nosso de sistema ou de convênio de cartão de crédito, como nós temos, quer pegar esses nossos dados para usar em alguma coisa. Isso eu estou errado. A perspectiva da LGPD é essa. Não é de nos impedir de fazer algo, mas é de dar ao titular do dado a ciência do que é que a gente faz com o dado dele. Não é isso mesmo? Perfeito. O princípio da transparência. Daqui para frente, o titular tem o direito de saber o que é feito com o dado, com quem é compartilhado, como que é o processo do dado, naquele artigo 23, inciso 1º que nós lemos há pouco, fala um pouco do que vai ser necessário para os cartórios se ajustarem também e a administração pública. Então, é isso mesmo. É lembrar dos princípios, seguir os princípios e não ter medo, que vai dar, no final, dá tudo certo. Eu queria também agradecer muito, sabe, por essa oportunidade. Tem mais a Giovana falando, né? Deixa eu ver aqui. Sobre a emissão de certidões, se é importante lembrar do direito de terceiros. Como contratar
sem as informações dos registros públicos. O que é verdade, né? Como é que a gente vai transmitir a propriedade, por exemplo, sem emitir a certidão? Eu costumo dar exemplo em alguns outros países, por exemplo, só o advogado ou o próprio titular do direito pode ir postular uma certidão de teor do imóvel, né? Em alguns países na Europa, por exemplo, só o advogado ou o proprietário, né? Aqui no Brasil, vige o princípio da publicidade indireta, em que nós não precisamos perquirir o motivo, nem pedir autorização ao juiz para dar uma informação que está no registro público, dar a certidão. Então, isso que a doutora Giovana colocou é muito importante, porque das certidões que nós emitimos, se resguardam os terceiros que precisam dela para poder praticar atos. Um banco que vai receber uma garantia fiduciária ou hipotecária, o quem vai tratar com aquela pessoa, até na compra, né? Saber se o vendedor pode vender ou não, se ele não está interditado, se ele não tem alguma restrição de capacidade a que possa vender. Então, a ideia é justamente essa. A gente não pode esquecer que as certidões resguardam também os interesses de terceiros, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Não tem como o nosso sistema sobreviver sem essas certidões, sem esses serviços. Eles são fundamentais, são serviços fundamentais. É exatamente isso. E eu queria só falar assim, que eu estou à disposição dos senhores para trocarmos uma ideia, porque LGPD é conversa, é criatividade. Então, quem quiser pode entrar em contato comigo. Eu sou super disponível, estou à disposição de vocês para a gente conversar, tirar dúvida, trocar uma ideia, conversar sobre alguma base legal, sobre alguma dúvida. Eu estou super à disposição, eu gosto, porque isso aí a gente vai aprendendo, a gente puxa nosso raciocínio, a gente tem que raciocinar, pensar a proteção de dados. Então, o dia a dia meu é assim, pensando proteção de dados. Então, pode conversar, pode entrar em contato, estou super à disposição. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, o contato está aqui registrado. Depois, esse material, o outro de divulgação, o folder de divulgação, né? Nos passe, a gente vai passar para a Milena, faz a divulgação nos nossos grupos, porque aí quem tiver interesse, se por acaso houver até a formação de um grupo, né, que a gente consiga formar um grupo no estado que seja interessante para essa consultoria também, vai ser tanto interessante para os titulares do cartório, aí não é o titular do dado que eu estou falando, né, titular de cartório, quanto também até no crescimento da difusão da LGPD e também em aproveitar o seu conhecimento. Então, eu queria mais uma vez agradecer também a doutora Giovana Dourado, que foi quem nos indicou, né? É uma grande parceira nossa da Noreg Sergipe. Agradecer a participação dos colegas que aqui estão, né? Advogados, tabeliães, registradores, auxiliar de cartório, escrevente, tem todo mundo aqui, né? Então, agradecer a presença de todos. Foi um excelente evento, ficamos até mais ou menos 1h30 minutos, né? Então deu para a gente debater bastante. Foi um prazer, mais uma vez. Doutora Camila, se tiver mais alguma consideração, senão a gente finaliza. Só também gostaria de agradecer o convite, mais uma vez agradecendo ao doutor Henrique Maciel, doutora Andresa, doutor Gabriel, doutora Giovana, e dizer mais uma vez, estou à disposição e estou muito grata de estar aqui, de verdade. O prazer é nosso. Boa noite a todos, um abraço, até a próxima. Boa noite, doutor Gabriel. Boa noite a todos. Boa noite, Tânia. Até logo. Até logo. Saudade do meu Nordeste. Seja bem-vinda para visitar quando quiser. Ai, meu Deus, não vejo a hora com essa pandemia agora, tá difícil. Mas breve vai ter oportunidade. Se Deus quiser. Obrigada, viu, doutor? Prazer, até logo. Maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau.